nasceu. Fico desejando nós, gastando o mar, pôr do sol postal, mais ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, que só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, volto atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você, mas pode sim ser sim amado e tudo acontecer. Quero dançar com você, dançar com você, quero dançar. Quero dançar com você, Adê. Também, querido. Esse é o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Você sabe que nos últimos programas a gente vem debatendo a condição da mulher. A condição da mulher dentro da visão das mulheres e da visão dos homens, e da visão da tradição ocidental, oriental, da visão mundial como um todo. E aí cabe a você, que é nosso telespectador, fazer suas conclusões. Na semana passada a gente recebeu a professora de ensino médio, professora que trabalha em muitas escolas, a professora Fabiola Lemos, que trouxe aqui a sua visão da juventude com relação a essa questão da mulher. Nesse momento a gente recebe a professora Adê Porfírio, ela que é professora de arte em várias escolas de Teresina, mas também é cantora, é artista, tem uma banda, Papietar, tá certo? Do qual ela canta e do qual ela participa, e que traz hoje a visão da artista, a visão da professora, para compartilhar dentro justamente de uma dimensão humana que ela por si só é transgressora, a arte. Ou seja, a arte é transgressora. E aí como é que fica a mulher para transgredir dentro daquilo que é a arte? Pois é, nós temos a visão que a mulher, pela própria condição, ela sempre foi submissa. E aí ela não podia participar da arte por essa submissão. Pode pegar como exemplo, para começarmos a conversa, a mulher na Grécia, no teatro. Me lembro de Safo. Pois é. E aí a mulher ela não podia subir ao palco para representar, mesmo as deusas. Não poderia, né? Não. Mas ela tinha que ser representada porque existiam as deusas, as mulheres. Então, o que acontecia? Eles usavam as máscaras com simbologia feminina, com rosto feminino, escolhiam os homens mais franzinos para que representassem as mulheres. Então, só para entender, os homens franzinos, na mitologia grega, os homens franzinos subiam ao palco, usando máscaras, colocavam máscaras de mulheres, porque as próprias mulheres não poderiam se representar. O teatro, quando começa o teatro, ele começa com a representação dos deuses, né? E aí as apresentações eram feitas em homenagem a eles. Então, tinha que ter homenagem às deusas também. Então, como eles usavam máscara, então tinha que ter a representação da figura feminina. Então, não é que a mulher ela estivesse fora da arte desde o início. A própria mulher, a condição da mulher sendo representada, a representação feita por homem era a figura feminina. Então, a mulher sempre foi representada. Aí, ela, como artista, que teve todo um cuidado, ela foi aparecendo aos poucos, mas a figura da mulher sempre esteve presente. E aí, no momento que a mulher começa a realmente participar dessa transgressão, começa a ser a participante, né, começa a agir como artista, aí começa toda uma transformação também da sociedade que recebe essa mulher artista. Adê, nós sabemos que dentro da questão filosófica, da própria questão grega, há uma anulação do abstrato, né? O próprio Platão, quando ele constrói lá a ideia dos dois mundos, o mundo sensível para ele é uma certa condenação, é o mundo dos erros, dos equívocos, do pecado.
E ali há uma condenação do corpo, há uma condenação da sensibilidade. E a sensibilidade é justamente algo que marca, que caracteriza a mulher. Ou seja, quando você pega a origem da filosofia, você pega justamente a condenação da sensibilidade. Como é que você, enquanto mulher, percebe esse surgimento do pensamento humano, onde a sensibilidade ela é condenada e é algo que expressa bem o que é o feminino? Pois é, se nós formos, por exemplo, a mulher na Idade Média. A mulher na Idade Média, a própria mulher que andava nas trupes, que era também a atriz, participava, ela também era perseguida. Essa sensibilidade feminina, ela também, na arte, ela causa um certo, né, a figura, o embate entre o homem e a mulher, a figura masculina, sempre se sobressaindo diante da feminina. Mas a mulher, ela, por trás, de certa forma, organizando, ela tratava, ela cuidava e ela também participava da cena. Então, a mulher realmente, ela passou por toda uma situação de ter que lutar, de ir atrás dos objetivos, de ser a artista, de participar. Até então, quando o artesanato era conhecido como arte menor, a mulher, ela participava da arte, ela fazia o artesanato. As peças que ela fazia, a sensibilidade colocada nas peças, a sensibilidade de fazer a roupa, do costurar, do cuidar. Isso também entra nas linguagens artísticas, né? E aí nós só vamos ter a mulher como realmente artista aparecendo e sendo notada a partir do final do século XIX para o século XX. O que o século XIX tem de especial, então, para que a mulher possa aparecer, Adriana? No final do século XIX, nós vamos ter já as primeiras mulheres aparecendo para construir a idade moderna, digamos assim, para entrar no modernismo, não a idade moderna, mas o modernismo. E aí nós vamos ter uma mulher que vai em busca do que ela quer, não só nas artes, mas socialmente. Ela vai em busca do direito dela, ela já tem o princípio. Por exemplo, na Idade Média nós tínhamos mulheres que não apareciam fazendo música, mas que eram musicistas, elas compunham. Né? Elas não podiam aparecer, mas elas estavam lá. Elas participavam, de certa forma, não do cenário que, né, maior que o homem participava, mas ela estava lá. O alcançar um status, a ter uma liberdade maior, ela vai alcançar isso a partir realmente do século XX. Quando eu me lembro assim, do século XIX e do século XX, professor Ade, eu lembro que esses séculos, esse momento, ele é fruto de quê? Ele é fruto do Renascimento, ele é fruto do Iluminismo, ou seja, momentos que querem quebrar, de certa forma, aquela razão, aquela forma de pensar que estava mais apoiada na fé medieval, naquela razão instrumental que o antigo regime defende. E o século XIX e o século XX termina sendo um século de emancipação. Você como mulher, você percebe que há essa emancipação da mulher dentro da arte, ou a arte termina sendo uma forma abstrata de colocar a mulher num campo metafórico e não num campo real? Não, a mulher ela alcança o campo real no século XX, ela ganha mais espaço, ela começa inclusive a criar possibilidades de se reinventar enquanto artista, enquanto mulher, claro. Mas ela começa também a fazer estilo, a criar movimentos. Ela própria, podemos citar no Brasil, Anita Malfatti, né, que foi uma figura emblemática na pintura. Então nós temos a Anita Malfatti, mesmo sendo criticada, as obras dela é uma referência da figura feminina. Que crítica ela sofria? Em 1917, quando a primeira vez que a exposição dela, né, o público recebeu a exposição dela, foi totalmente criticada porque ela já vinha da Europa, ela estudou um período lá, ela veio com os moldes modernistas. Então, Monteiro Lobato criticou veementemente, dizendo que ela não podia estar copiando, ela estava copiando o Pablo Picasso e companhia. Ou seja, que ela, no Brasil, não podia ter esse tipo de rebeldia, essa transgressão. Então, ela é uma mulher transgressora do século XX. Ela é uma mulher transgressora na arte moderna, modernista. Temos Tarsila do Amaral, que logo depois, né, começou também a ter esse papel de não acompanhar aquilo que era regra. A regra, no entanto, na arte, até o século XX, era a regra clássica, eram os moldes clássicos. Tinha todo um modelo. Quando você fala de transgredir nos leva à condição de desrespeitar as leis, de quebrar as regras.
Ou seja, é normal, então, quebrar as regras, transgredir? É justo isso? Justíssimo. Por quê? Explica isso aí. Não, acredito que não só a mulher, como momento, a gente está sempre num momento de mudança, de querer mudar, de querer o melhor, de querer coisas diferentes. E aí, o papel da mulher, ela tá, hoje em dia, as discussões são inúmeras, o programa está falando sobre isso. E pensar, por exemplo, a mulher na pintura. Eu estou tendo como exemplo Frida Kahlo. Frida foi uma das mulheres que mais transgrediu. Ela foi à frente do tempo dela, no que ela pensava, no que ela falava, no que ela desejava para ela, como ela amava, as relações que ela tinha com a própria pintura. O amor é transgressor, então? O amor é transgressor. Por quê? Mas todo mundo diz que é para amar. Não, mas você pode amar, o amor pode ser transgressor no sentido, pronto, metafórico, abstrato. O que o amor da Frida era transgressor? Em que aspecto? O amor da Frida foi transgressor no momento que ela fugiu dos padrões da mulher normal, a mulher que casava, ia cuidar da casa, ia cuidar dos filhos. Ela continuou artista, inclusive ele, Diego Rivera, que foi o marido de Frida, ele estava ao lado dela, ajudou que ela se consagrasse enquanto artista desse período, e ela não tinha uma relação, né? Sabemos que ela não tinha uma relação normal com Diego Rivera, normal no sentido de seguir a tradicional. De seguir a família tradicional. E a gente pode condenar, isso é condenável? Mas a própria superação de vida que ela tem, as coisas que ela passa, como ela pega a dor do acidente, como ela transforma isso em arte. Tudo isso vai... Na verdade, assim, Frida é uma figura emblemática, começa a falar dela, e assim, ela era estudante de medicina. E aí, de repente, ela, né, iniciou a faculdade de medicina e de repente ela teve que largar por um acidente e ficou imobilizada e começou a pintar. Então ela até tem uma frase que ela diz que a arte surge na vida dela meio que por acaso. Não foi nada planejado. A arte surge na minha vida sem um planejamento. Então a partir de agora eu não planejo nada, eu apenas vivo. E aí ela começa a pintar e nesse momento que ela começa a pintar, ela não vai pintar algo para te agradar, para agradar ninguém. Ela pinta para agradar a ela. E esse é o espírito da mulher, transgressora enquanto artista. Quando ela tem autonomia. A autonomia. Quando ela defende a autenticidade. Ela defende a autenticidade, ela faz porque é importante para ela. É o desejo dela e não o desejo do outro, é o que o outro veja. O outro vai interpretar. Tá aí, a arte é para ser interpretada. Essa transgressão da arte, ela nasce mais no sentido de querer que você veja com seus olhos. O que é que você sabe daquilo que você está vendo? Até onde a transgressão lhe incomoda ou ela preenche o vazio que você tem? Bom, nós estamos conversando com a professora Ade Porfírio, professora que é professora de arte, é artista, né? Fala um pouco aqui das mulheres que dentro da arte superaram suas próprias limitações, conseguiram construir, né, a sua própria história, a sua própria autonomia. Você que está acompanhando nosso programa Consciência Humana sabe que o programa vem já há um bom tempo trabalhando essa questão da mulher e nós vamos continuar nesse debate da condição da mulher por um bom tempo. Queremos trazer as mulheres de Teresina que falaram da mulher, os homens de Teresina que falam sobre as mulheres e sobre essa condição que tem que ser modificada. Pois é, vou fazer uma música que foi interpretada por uma também artista e também que passou por toda a situação de transgressão, foi Diana, né? Tão conhecida. Meu pai me ensinou a escutar bem. Pois é. Quanto mais eu penso em te deixar, mas eu sinto que não posso. Pois eu me prendi em tua vida, muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Enfim, volto aos jardins com a certeza que devo chorar
pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Professora Ade Porfírio, no primeiro bloco a gente fez aí uma abordagem de uma forma geral acerca da questão da arte, da questão da presença da mulher dentro da arte. A gente está falando da mulher dentro da ciência, dentro da filosofia, da religião, a mulher em todos os seus sentidos. E quando a gente fala da arte, a Frida Kahlo vem hoje como uma moda muito grande, ou seja, você percebe que as meninas estão usando a camisa da Frida, incorporando aquela ideia. E a Frida é um ser humano que ela transmite força, transmite garra, vontade, ou seja, alguém que supera a própria possibilidade de morrer, alguém que supera uma deficiência, alguém que supera todas umas dificuldades. Eu queria que você fizesse assim, um relato da Frida Kahlo, ou seja, quem é Frida Kahlo? Por que ela está aparecendo com tanta força no meio da sociedade da gente? Nos últimos tempos, Elielsa, a própria escolha dá um exemplo dos meninos, dos alunos, pela literatura, e que quando eles começam a ler, isso está mexendo muito com eles, o momento está vivendo. Superação. Pessoas que superam, né, que passam por problemas. Quando eles começam a própria imagem da Frida Kahlo, o signo que ela representa enquanto mulher, as roupas, os objetos que são usados na pintura, que ela pinta na pintura dela, o drama da vida dela que ela pinta para interpretar o autorretrato, quando ela faz o autorretrato, chama a atenção. Então, é um momento que talvez esse chamar a atenção seja por essa superação. Frida Kahlo passa por um acidente, ela com o noivo Alejandro, e um ônibus, uma barra de ferro entra na coluna dela e ela vai passar muito tempo imobilizada, deitada. A mãe teve a ideia de dar uma tela para ela colocar em cima, um espelho para ela começar a pintar. E ela começa a pintar ela mesma. E ela pinta o tempo todo. Ela pinta depois do acidente? Depois do acidente. Ela já pintava, né? Mas não era nada, não era uma pretensão dela. Ela mesma disse, não era uma pretensão de ser a artista, era normal, uma criança, adolescente, o pai dela era fotógrafo, então ela tem uma ligação com a relação dela com o pai é muito forte. Muito forte. O pai dela parece ser mais liberal no sentido do que a mãe. Totalmente, a mãe, ele é totalmente liberal e assim, ele dá uma força para ela ser autêntica. Ele dá essa liberdade de autenticidade à Frida. Também a gente pode pensar assim, a mulher ela tem essa liberdade, que a mulher que tem essa liberdade, enquanto artista, ela realmente vai aparecer mais, né? Porque até então, quando ela é tolhida, ela realmente fica mais acanhada. E aí a Frida entra no cenário, claro que não só ela, as mulheres, várias outras mulheres nesse período, mas ela se torna um ícone. Ela enquanto uma pessoa, hoje ela é uma pessoa super reconhecida. Ou seja, todo mundo vai reconhecer a importância de uma Frida Kahlo. Mas no momento que ela está viva, ela paga caro por ser Frida Kahlo. Verdade. Ela começa a pintar pela necessidade do autoconhecimento. Tem uma frase dela que ela diz que ela se pinta porque ela é o assunto que ela mais conhece. Porque ela fica imobilizada o tempo todo ali, ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer e ela começa a se retratar. Ela tem uma ligação muito grande com a cultura mexicana. E essa ligação dela com a forma dela representar, a forma nacionalista de representar as plantas, os animais, faz com que essa pintura dela se torne alegre, mesmo representando a tristeza que ela vivia. Então ela se despe de toda a condição de se representar enquanto mulher bonita para os padrões da época. Ela se representa sofrendo, com colete de ferro, com toda aquela parafernália de peças em cima dela para sustentar o corpo dela depois do acidente. Professora Ade, mesmo ela tendo
né, se apresentando como uma mulher sofrida com colete de ferro depois do acidente, a Frida Kahlo ela termina passando essa autenticidade, essa autonomia, essa coragem de ser uma mulher que não quer se submeter ao jugo masculino e que quer ter a sua própria caminhada. Do ponto de vista artístico, quando você mistura a arte, que é por si só um conhecimento abstrato, sensível e emancipador, e você pega a mulher para colocar dentro dessa atmosfera da arte, essa mulher que é oprimida, ou seja, a Frida, ela tem noção do que ela vai passar, ela tem noção do que ela vai sofrer por ser Frida Kahlo? Talvez pela própria condição de Frida tá tentando superar primeiro a questão da dor que ela sentia, ela não tenha feito um planejamento, eu vou ser Frida Kahlo. Mas ela vai, porque ela era uma mulher totalmente, como eu já disse, à frente do tempo dela, ela queria lutar na política, ela se vestia de homem, então ela E o que significa se vestir de homem? Porque ela queria estar à altura. Para estar à altura tinha que estar vestido de homem? Não necessariamente, era até uma brincadeira que ela fazia uma brincadeira para o pai fotografar, ela vestida de homem, o masculino. Era uma forma da representação dela enquanto figura ela de se manter. Ela precisava chocar. Precisava chocar. E chocar era se vestir de homem. Uma mulher vestida de homem. Não era se chocar se vestindo de homem. Não era o vestir homem, não era o choque. Era que ela podia ser o que ela quisesse. Ela podia fazer o que quisesse, se vestir como quisesse. Está na liberdade poética da artista. Liberdade poética da artista. Sem precisar de amarra, sem precisar ter um estereótipo feminino para ser a Frida, ou para ser quem ela quisesse ser. Esse comportamento de dizer, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso me vestir assim, ou posso me vestir de outra forma, ele por si só já é um choque para a sociedade. Está aí a transgressão. Ela está decidindo o que ela vai ser. Está aí a transgressão. A partir do momento que a artista ela se coloca no papel de eu vou mostrar o que eu estou fazendo, ela já era realmente artista quando ela começou a brincar, que ela era uma brincadeira que ela fazia com os amigos e com o próprio pai, ela também perde um pouco o medo de mostrar quem ela é. Não é que ela está se caracterizando de outra pessoa, é uma brincadeira, uma forma de mostrar, olha, eu posso me vestir como eu quero. Perder o medo de mostrar quem ela é, uma expressão forte, professora D. Porque nós estamos num mundo onde as convicções são cárceres. As convicções são cárceres. Ou seja, as pessoas têm suas convicções e elas têm muito medo de mostrar quem elas são de verdade. A conveniência prevalece. Aí você tem uma mulher que ela rompe com isso e ela resolve ser quem ela é no seu sentido literal da palavra, da liberdade. E ela vai viver dentro de uma sociedade, de um mundo extremamente machista, que até hoje é, nosso mundo extremamente machista, pautado para a condição do homem, e dentro da arte ela vai romper com isso. Ela chega hoje nas escolas com muito mais tranquilidade. Como é ter que trabalhar Frida Kahlo com alunos que são naturalmente rebeldes e transgressores por conta da própria idade? Engraçado que a primeira vez quando eles têm contato, que eu, enquanto educadora, penso que eles estão vendo Frida, olha, essa é Frida. Ah, já vi, eu vi no Face, eu vi no Instagram, eles viram em algum lugar, né? Já tem essa facilidade da tecnologia, dos meios sociais de apresentar isso, de você ter contato. E aí eles têm informações, é muito engraçado eles terem informações sobre a Frida Kahlo, né, sobre Diego Rivera. Ah, ela era mulher de Diego Rivera, ele também era famoso, né? Só que ela também era, ou seja, ele já tem uma ideia formada de que por ela ser mulher, né, e ser esposa ser mulher de um artista também, como Diego Rivera, ela se equiparava a ele. Ou seja, eles já entendem Frida como a mulher que estava procurando seu lugar, né? E ela estava conseguindo por ela. Claro que nós vamos ter ela casada com Diego Rivera, um dos maiores pintores muralistas do México, e que ele vai influenciar também no trabalho dela, porque ela chega um momento na vida dela que ela pinta o amor que ela sente por ele.
tanto, né, a relação conturbada que ela tinha com o Diego Rivera, como também a questão do ciúme, da loucura que era Frida por ele. Era um amor enorme que ela sentia. Nós sabemos que o Diego Rivera terminou tendo uma relação extraconjugal com a irmã dela. E isso afeta a relação deles. E ela, mesmo assim, ela perdoa, mas ela também teve, né? Tem toda uma forma de transgressão também por parte dela. E ele também vai perdoar. Então, é nesse sentido que eu estou falando, no sentido de o comportamento... Isso seria por causa da arte? Os dois ser artistas talvez facilite essa decisão de ambos? Talvez a forma mais simples de ver, talvez por Diego Rivera não ser tão dentro dos padrões sociais da época por ser artista, né? Professora, quando a gente trata da arte, trata da condição da mulher, e aí nós estamos no programa, acima de tudo, apresentando aqui a história da mulher dentro da arte, da filosofia, da sociologia, da ciência, de uma forma geral, da religião, dentro da política. A condição da mulher, nós temos que reconhecer, até hoje, no século XXI, ainda é uma condição de conquista. Se ela é uma condição de conquista, é uma condição inferiorizada. Porque se não fosse para conquistar, não precisava ser considerada ainda uma condição inferiorizada. Ou seja, quando você trabalha tudo isso com jovens que precisam... E aí o que você tem hoje? É engraçado. Nós temos um mundo hoje, você que é pai, você que é mãe, você educa a sua filha para ser juíza, médica, para ganhar todo o dinheiro do mundo. Você educa a sua filha para conquistar o mundo. Mas muitas vezes você quer, como esposa do seu filho, a dona de casa. E não aquela que conquista o mundo. Essa dicotomia, como é que a arte vai conseguir sair de dentro dessa prisão? Primeiro, assim, vamos pensar. E a arte está aí para explicar? E a arte, ela é feita para isso? Ela tem que dar essas explicações, ou nós que temos que ver a arte com os olhos de pergunta e de resposta? Será que voltando para a Frida, será que Frida, quando se pintou com colete de ferro, quando ela começou a pintar o sofrimento dela, quando ela teve os pés amputados, que ela se autorretratou, a série de 55 autorretratos que ela fez, será que era porque ela estava querendo explicar alguma coisa? Ou ela estava só apenas querendo apresentar? Então, o artista, tanto a artista mulher como a artista homem, mas já que estamos falando da figura feminina, o desejo é apenas a expressão, a representação. O artista termina representando o que ele está vivendo, mas a expressão do que ele acredita, do que ele deseja, vai muito mais além. A arte nos dá essa liberdade. A liberdade de ir muito mais além. E ao ir muito mais além, nós questionamos muito mais. Bom, nós estamos conversando com a professora De Porfírio, que é professora de arte, é cantora, né, trabalha muito bem essa questão da condição da mulher dentro da arte. E quando se fala de arte, se fala de liberdade. Nós, do programa Consciência Humanas, entendemos o seguinte: há uma sociedade. Essa sociedade define modelos, papéis sociais, ela define aquilo que a mulher pode ser. Hoje a gente fala da arte, fala especificamente de Frida Kahlo, uma artista mexicana reconhecida no mundo todo como uma artista que vai quebrar tabus. Tabus esses que, quando nós falamos no sentido metafórico, porque muitos deles até hoje ainda estão colocados na sociedade como tabu. Quando a gente fala para uma sociedade como a sociedade piauiense, esse tabu ainda se transforma numa coisa maior ainda. Quando você fala de liberdade, para a liberdade na condição feminina, esse tabu é ainda muito maior. Quando você fala da mulher, no sentido de que ela pode tomar uma decisão e no sentido de que ela pode conduzir a própria vida, isso ainda é muito mais difícil de ser aceito pelos homens da nossa tradição, da nossa cultura, do nosso modo de enxergar a vida. Então, o que nós trazemos durante essas semanas aqui no programa Consciência Humana é justamente um ponto de reflexão. Como é que a mulher, o ser mulher, ocupa a posição dela, mulher, na vida da sociedade, na sua vida individualmente?
Seja você mulher ou homem, porque quando a gente fala de machismo, nós não estamos falando especificamente do homem. A mulher também é machista. A mulher, por ter agregado ao longo dos anos a ideia de que é natural e normal que o homem possa conduzir, também termina sendo machista. Então não é só o homem que... O homem, ele pelo contrário, o homem ele está num estágio e numa etapa de certa tranquilidade, porque ele não precisa legitimar a sua posição de homem. A mulher precisa legitimar a sua posição de mulher. Então o programa Consciência Humana traz para você todas essas discussões dentro da arte, dentro da filosofia. Leva para você que está assistindo nosso programa esses pontos, essas interrogações. Hoje nós falamos de um artista. Alguém pode dizer assim, mas artista é livre para fazer e para falar qualquer coisa. Pode ser. Pode ser que essa seja a sua visão com relação à arte, com relação a artista. Tá bom? No próximo bloco a gente está de volta com a professora Ade Porfírio para fechar esse programa falando um pouco dela, da trajetória dela como pessoa, da vinda dela do Maranhão para o Piauí, das dificuldades que ela enfrenta enquanto mulher para provar quem ela é, para conduzir a sua vida, para defender as suas teses e para ser simplesmente uma ser humana, independente de gênero, independente de ser mulher ou de ser homem, uma humana, que é assim que a gente tem que ver uns aos outros, como humanos ou humanas. Escolha aí como você vai falar. Ana, que vai falando com a professora Ade Porfírio, falando sobre arte, falando sobre a mulher, essa condição da mulher. E aí muita gente vai dizer assim, ora, vai discutir o quê? Que história é essa aqui de discutir a condição da mulher? Desde quando a mulher precisa ser discutida, precisa ser debatida? Pode ser que alguém pode estar achando estranho essa nossa temática, mas não é estranho não. É uma temática altamente atual, verdadeira, justa, honesta, porque a condição da mulher ao longo da história da humanidade sempre foi colocada em segundo plano. E aí nós estamos debatendo e vamos continuar debatendo ainda até o final do ano, porque são inúmeras as grandes mulheres que precisam ser faladas, ditas, estudadas, pesquisadas. Você não estuda Sócrates? Não estuda Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Blaise Pascal, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes? Você não estuda Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre? Por que você conhece tantos homens? Por que você conhece tão poucas mulheres? É porque não tinham mulheres que representavam a inteligência, o conhecimento? Ou porque elas foram silenciadas? Ou porque nossos livros se calaram? Ou porque a história da humanidade não resolveu falar? Nós do programa Consciência Humana não temos nenhum compromisso com a conveniência. Nosso compromisso é com a verdade. E tendo compromisso com a verdade é que as mulheres fizeram muita história. E nós estamos aqui para, de forma justa, não vamos mudar o mundo, mas vamos dar a nossa colaboração para falar sobre aquilo que elas fizeram ao longo dos tempos. Professora Ade, nós falávamos sobre a Frida Kahlo. A Frida termina sendo, dentro da América, dentro da arte, algo muito especial. Há algo a acrescentar que você acha que é interessante, que não pode deixar de ser falado acerca da Frida? A Frida se tornou, nos últimos anos, um ícone da moda, até do próprio comportamento de algumas mulheres, se vestir de Frida, de se fantasiarem de Frida. E quando, na verdade, Frida Kahlo, ela tem que ser vista como aquela mulher que ela falou a verdade que ela sentia. Ela conseguiu colocar em suas obras, nas suas imagens, ela conseguiu colocar aquilo que era dela. A autenticidade dela enquanto artista pode ser observada nas suas obras. Na dor, no problema, no acidente, em tudo que ela viveu a partir desse momento, nas cenas políticas, nas relações interpessoais, as relações que ela tinha com a própria figura, as figuras masculinas com as quais ela se relacionou, com os amantes. Então, nós vamos ter Frida, uma mulher que vai representar o século XX e também pode representar o século XXI. Dessa mulher que pode mostrar aquilo que ela está sentindo, sem ter medo da opinião. A Frida é um perigo? A Frida é um perigo. É um perigo? É um perigo. Para quem ou para o quê? Para a própria mulher. Porque ela desperta... Para a própria mulher? Para a própria mulher. Ela desperta, quando se conhece a história de Frida, se percebe ela fazia, ela acontecia, ela tinha esse ar de transgressora. Quando, na verdade, ela tinha um porquê
de ser o que ela era. E aí algumas situações se tornam meio que emblemáticas e elas começam a ser repetidas hoje em dia. Então, se vestir de Frida Kahlo quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? É porque você está querendo ser a artista Frida Kahlo ou você é a figura da Frida Kahlo? Hoje em dia, vestir uma camiseta é porque você faz como o artista fez. Então, não só o artista homem, né, a figura masculina, mas a artista mulher, ela tem passado por essa situação de você pensar, ela gosta da Frida Kahlo, ela vai fazer coisas como a Frida Kahlo fazia. É a influência que o artista está tendo nas pessoas hoje em dia. A figura do artista tem sido muito... É provocativa, a discussão é provocativa. Professora, o século XXI é tido como o século da reflexão crítica. E quando você fala reflexão crítica, você vai para todos os âmbitos. Você vai para a questão de gênero, de uma forma geral, você vai para a questão política. Ou seja, até que ponto figuras como a Frida podem incentivar, quebrar tabu, influenciar, né, pessoas, jovens, não a ser Frida, mas a tomar uma decisão de ser a sua autenticidade. Né? Quando eu digo assim, alguém que usa Frida não vai ser Frida, mas alguém que usa Frida vai dizer assim, eu sou Elizabeth, eu sou Samantha, eu sou Maria, eu sou AD. Eu sou AD, então assim, peraí, eu vou ser eu não vou ser Frida, mas vou ser eu. Você acha que a Frida, nesse sentido, ela pode atuar de uma forma muito forte? Eu tenho dito para os meus meninos assim, eu quero que vocês conheçam e reconheçam a Frida Kahlo no sentido da superação, de como você pode passar por situações adversas, situações até de saúde, ou situações de problemas, e você pode transformar isso em arte. Como a gente pode ver o mundo com os olhos da arte? Será que a Frida Kahlo era mais cômodo para ela ficar lá, engessada, passando tanto tempo, ao invés de mostrar para as pessoas, por meio da sua pintura, o que ela viveu? Essa coisa do perguntar para eles criarem uma resposta, eles se virem dentro daquela situação, né, dela de superação, isso não envolve só as meninas, envolve os meninos também. Deles se colocarem também no papel dela, você não dá aula só para mulheres. Justamente por isso. E como é que os meninos recebem o estudo da Frida? Muito bem. Citei, olha, Frida Kahlo, está falando modernismo, eu citei Frida Kahlo, não era especificamente que estava falando. Aí eles disseram, mas a Frida, e ela representava aquilo que ela fazia, né? E ela os autorretratos, a história do autorretrato que impressiona. Por que ela se pintava tanto? Por que ela gostava tanto dela, professora? Por que ela gostava tanto de se representar? Aí, mais uma vez, a frase, porque era a coisa que ela mais conhecia. Era a cultura mexicana e ela. Mas eles... Por ela ter passado muito tempo olhando para ela no espelho, ela começou a se autorretratar. Os meninos enxergam isso com naturalidade ou é tipo assim, não, isso aqui é artista, mas a realidade é outra coisa? Eles questionam a questão do comportamento. Os meninos questionam a questão do comportamento. Eles descobrem, pesquisando, que ela, né, tinha os amantes, que ele perdoava, que ela também perdoava, que ele ficava com a fulana, com a ciclana. Ele ficava, né, o ficar. E para eles isso é meio... mas ela era uma mulher... ela era uma mulher muito... né, ela era meio para frente, né, era nesse sentido. E aí Mas ninguém disse que o Diego Rivera era para frente. Não. Ele não era para frente, para frente é a Frida. Aí eu causo esse questionamento. Claro que você não vou entrar nesse detalhe com eles. Aí, claro, que eu desconverso e puxo para a obra. Como é que vocês acham que eles resolveram isso? Na pintura. Então, é o artista. É o artista que vale, é a obra que vale. É a obra. A professora AD vem do Maranhão para o Piauí. Né, sai lá da sua aldeia, como dizia aí Tolstói, né? Quem canta a sua aldeia se torna universal. Como é que a professora AD colocaria agora, esquece a Frida, esquece a artista famosa e fala da ser humana que está do lado. Sai lá da sua condição humana, sai lá da sua aldeia, vem para uma outra cidade, tem que construir sua vida, construir sua história como professora, tem que trabalhar dentro de uma dimensão muito sutil, que precisa trabalhar com muitos detalhes, porque não pode falar muito, se falar muito
pode se complicar. Como é que a professora Ade se incorpora como uma professora de arte? Talvez eu tenha um pouco de Frida, né? Seja um pouco de Frida, de superação, de ter vindo de uma cidade pequena, de uma cidade indígena, né? De ter tido esse contato todo. Talvez eu traga comigo essa vontade de querer estar ali, de querer mostrar o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Na verdade, eu trabalho mais pela vontade. Eu vivo porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu tenho paixão em cantar, eu tenho paixão em entrar na sala, em falar com os meus alunos, em bate-papo com os amigos. É muito intenso. Eu procuro ser... Eu não planejo ser intensa. Vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Foi difícil ser AD? Muito difícil. Foi difícil ser AD? Foi difícil ser AD, foi difícil ser mulher, negra. Tem vários fatores que é difícil. De morar sozinha, de ter família distante, de não ter família aqui. Às vezes até hoje é difícil. O que marcou mais, assim? Onde é que estava o elemento maior dessa dificuldade aí? Estava dentro de você, estava na sua criação, na cultura, estava nos outros, como é que é? Estava em mim. Talvez esteja até hoje essa coisa de ter cuidado onde pisa, e faltar um pouquinho mais. Tem um pouco da Frida, mas a Frida às vezes não aparece, não quer aparecer. Talvez seja um pouco do artista mesmo. Sei lá, eu acho que a gente está num momento especial e o programa, ninguém sabe onde é que esse programa vai passar, com quantas pessoas vão assistir. Pode ser que poucas pessoas assistam, pode ser que muita gente esteja vendo. A gente coloca na internet, lá no PGM, conscienciahumana.com.br. Pode ser que daqui a 100 anos alguém esteja vendo essa sua fala. E se você tivesse que se dirigir estritamente às mulheres, né, e falando na condição de mulher, você falaria o que para as mulheres? Olhe para aquela câmera ali fixamente e fale para elas. Que a paixão pelo que se deseja, pelo que se quer, é maior que qualquer obstáculo. Quando se vai com paixão, quando se luta, quando se quer, com vontade, se torna pequeno, se torna ínfimo. A paixão não é um abismo, Ade? É um abismo que dá certo. É verdade. Na maioria das vezes. É um abismo que dá certo. É um abismo que dá certo. Olha que o abismo a gente cai. Se cair, a gente constrói asas e voa. É assim que é a vida? É assim que é a vida. Bom, você que está assistindo o programa Consciência Humana, a gente está conversando com a professora Ade Porfírio, falando justamente dessa condição da mulher, falando no caso aqui, dando ênfase a Frida Kahlo, que é uma grande artista do século XX, dentro dessa condição da modernidade, tá certo? E a Frida traz para a gente uma série de irreverências, ela traz coragem, ela traz uma certa perplexidade para a sociedade. Ao mesmo tempo que ela traz aquele sentido de eu vou me libertar, ela deixa a sociedade perplexa com as suas atitudes. E nós conversamos com uma professora de arte, a Ade Porfírio, né, que veio do Maranhão para o Piauí, é professora de arte, entra na sala de aula. Tem que falar de arte, essa coisa tão importante na educação da acessibilidade, na educação do ser, e ao mesmo tempo na humanização de cada um de nós. E falando para uma cultura como a nossa, que é uma cultura altamente, estritamente machista, né, que conserva valores arcaicos fora do comum, e que esses valores terminam se perpetuando para que muitas vezes a gente não consiga abrir os olhos para outras questões. Quando eu disse lá no começo do programa que as nossas convicções são cárceres, eu estava parafraseando aí o Friedrich Nietzsche, né, filósofo existencialista, que diz que as convicções são mais inimigas da verdade do que a própria mentira. Porque a mentira pode ser descoberta, mas a convicção não. Alguém que se fecha numa convicção está ali seguro, não abre mão daquilo que julga acreditar. E o patriarcado, ou seja, a posição do homem com relação à mulher, ao longo da história da humanidade, é uma posição ainda desigual, do qual a gente tem que aprender a repensar para poder construir outras posições e construir uma condição de gênero que possa
dar uma certa igualdade, uma certa democracia nas relações humanas. Foi assim que a gente conversou com a professora Ade Porfírio, que cantou, que falou de Frida, que falou dela, que falou da arte, que falou da condição de um ser sensível. Professora, quando você vê essa questão dessa relação entre homem e mulher, para nós encerrarmos, você está segura das próximas gerações que estão vindo, das pessoas que você está educando, né, daquilo que você acha que pode se apresentar? Você tem esperança com a humanidade? Total. Tem mudado muita coisa e ainda só tem a mudar. A mentalidade, a forma de como nós estamos conduzindo essa situação de preconceito ou desrespeito para com a mulher, tá devagar, vai ser lentamente, vai depender muito, muito da educação, mas vai acontecer. Eu espero que as gerações futuras, nossos filhos, tenham uma relação mais ou totalmente em paz com isso, sem essa de que o A é melhor que B, o B é melhor que A, não só na questão do gênero, né, do homem e da mulher, mas a questão total. Do negro, do branco, do pobre, do rico, do inteligente, do não inteligente. Além de Frida, que figuras você citaria e que você entende que as pessoas devem estudar um pouco mais? Quando eu digo estudar, não falo do estudante, não. Estou falando da sociedade. Você que é pai, você que é mãe, vai discutir com seu filho, vai conversar. Vai falar da vida de algumas mulheres que foram importantes. Que mulher você citaria? Eu citaria a Adélia Prado, a mineira, poetisa, Cora Coralina. Na pintura, as pintoras piauienses, que são várias, né, que procurassem, na própria história da humanidade, as mulheres em geral, para se ter uma melhor ideia de como foi essa evolução. A gente precisaria de um tempo mais longo para ilustrar tudo isso. Bom, professora, eu agradeço a oportunidade de conversar com você. O programa Consciência Humana está nessa jornada, falando da condição da mulher. E nós esperamos que os nossos telespectadores tirem dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, o máximo de informação e principalmente provocação. Quando a gente fala de informação, é algo que você fala e alguém aceita. Eu gosto de falar de provocação porque é algo que você fala e alguém se sente incomodado e diz assim, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso aqui. Verdade. Então eu lhe agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. Peço desculpas aí por qualquer pergunta assim mal feito, alguma coisa parecida. Não, vamos considerar como artístico. Vamos considerar como artístico. Bom, você que está acompanhando nosso programa Consciência Humana, esse foi mais um programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que o programa um gesto de amor e fé na inteligência humana. Acredite, estude, lute, busque, entenda que só com muito conhecimento e com muito diálogo a gente pode construir algo diferente e algo melhor. Muito obrigado por assistir o nosso programa. Nós contamos sempre com você. Leve nossas provocações. A verdade absoluta nós não temos. Não concorde com a gente, apenas assista e reflita. Consciência Humana. Até breve. Para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o